Olá, todo mundo já sabe que a prática regular de atividades físicas no dia a dia previne doenças e promove qualidade de vida. Mas será que nós sabemos escolher sozinhos a melhor atividade para o nosso corpo e o tipo de vida que levamos? O sedentarismo e o exagero fazem mal à saúde e um exercício mal orientado pode causar sérias lesões ao nosso corpo. Por isso, no programa de hoje, nós vamos falar sobre a prática de exercícios físicos e sobre o papel do educador físico na orientação dos nossos programas de ginástica. Você sabe o que faz um personal trainer? Será que todos nós precisamos de um? Qual a melhor atividade para o seu estilo de vida? Para responder a estas e as outras perguntas, nós convidamos o educador físico Roger Vieira Gama. Ele atua em Viçosa como personal trainer e também tem um centro de equitação para atender a casos especiais. Olá, Roger, seja muito bem-vindo ao programa. Explica pra gente qual é o papel, qual é a formação de um educador físico. O educador físico ele vem de uma formação de nível superior, né? Nessa formação, o curso ele é bastante abrangente, né? Indo da área da humanas, passando pela área da saúde, né? e até mesmo a área educacional, né? Então é muito aberto a nossa formação, né? Ao longo já da então, carreira, né, dentro da atuações profissionais, o indivíduo procura se especializar seguindo as áreas de maior afinidade com as suas habilidades e pronto. Né? Em um caso do personal trainer, ele desenvolve atividades mais voltadas à área da saúde e educacional, né? Menos na área da humanas, né? Quando a gente vê televisão, lê revista, essas revistas de saúde, todo mundo fala assim, você tem que fazer uma atividade física pelo menos 3 vezes por semana, tem que caminhar, tem que correr. Todo mundo sabe disso, mas tem muita gente ainda sedentária e que faz às vezes mal feito. Qual é o papel do personal trainer ou do educador físico nessa orientação? Por que eu, se resolver malhar ou se resolver correr, preciso de um profissional como você? Bom, a busca pelo equilíbrio, a busca pela saúde, ela é um pouco utópica, né? Para começar, vivemos em um planeta que tem gravidade, só aí já desequilibra tudo, né? Ou seja, a tendência é despencar tudo, né? Bom, principalmente para a mulher. A gente sempre comenta aqui, mulher sofre mais em muitas coisas, né? Envelhecer, degenerar, todos nós vamos. A velocidade com que isso vai acontecer, você decide, né? E quem vai poder te ajudar de uma forma bastante enfática é o profissional da educação física, né? Eu acredito que o termo, quem criou o nome educação física foi muito feliz, porque saúde passa por mexer na mente e no corpo, né? Educar a mente para que o físico seja beneficiado, né? E como eu disse ainda em off, né, nós temos neurônios aferentes e eferentes. Aferentes que saem do cérebro e vão para a extremidade, eferentes que levam as informações do exterior para o cérebro, né? Assim somos nós com as atividades físicas, né? Se a gente tem uma mente que estimula o corpo, esse corpo responde para a mente, trazendo uma mente mais saudável, mais equilibrada, né? E vice-versa, se a gente estimula o corpo e a pessoa se permite ter essa estimulação, a gente vai retornar à mente dela, fazendo com que ela alcance maior equilíbrio. É aquela velha colocação lá dos gregos de antigamente que falava que mente sã, corpo são? Exatamente. E o contrário, um corpo são também estimula uma mente sadia? Com certeza, né? Não se pode dizer que um faz o outro ou o outro faz um. As duas coisas, né, andam juntas, né? Não há como separar exatamente isso. Onde que o educador físico, como você perguntou, entra, né? A gente vai buscar avaliar essas pessoas, né, e ajudar a ela a traçar a melhor estratégia para que ela alcance, entre aspas, esse equilíbrio, né? Como disse, a gente vive em um planeta de gravidade, as coisas se desequilibram por si só, né? Então a gente vive nessa busca, né? E o educador físico vai ajudar essa pessoa a traçar objetivos, metas, dosar essa
essa busca, né? Ou seja, não tem nada a ver o papel de educador físico com essa busca pela magreza, por um corpo muito sarado, muito malhado, nada disso. Então, é uma questão de saúde. Saúde. Eu trabalho com saúde, né? A busca incessante por determinadas metas gera desequilíbrio, né? E o desequilíbrio leva no caminho oposto à saúde. Né? Hoje, com a nossa qualidade de vida, né? O ser humano alcançando uma longevidade que até décadas atrás era impensável, né? Só que você fala em longevidade, você fala em questões orgânicas, né? Mas o que adianta você ter um organismo que dura muito sem independência locomotora, por exemplo? Né? Os casos de afastamento do INSS, como a gente atende aí várias empresas com saúde, né? Ergonomia do trabalho, né? A busca pelo equilíbrio, né? O número de afastamentos é muito grande. A partir do momento que algumas empresas investem no conhecimento e no treinamento de seus funcionários dentro da própria empresa, realizando alongamentos, dentro da própria empresa realizando exercícios que venham a compensar suas deficiências, né? Isso tudo propicia com que essa pessoa tenha uma independência locomotora mais longo prazo, acompanhando essa longevidade que o ser humano tem alcançado. No dia a dia da gente também, né? A maneira da gente se portar, colocar, postura, maneira de sentar, tudo isso interfere na qualidade de vida, né? Se tem uma postura errada, no fim do dia você está mais cansada, né? Você está com dores. Isso está relacionado com o processo educacional, né? A mente controla o corpo nesse sentido, né? Então, se a pessoa, ela, digamos assim, ela se entrega, né, ao comodismo, à preguiça, né? Isso tudo vai fazer com que o corpo dela vá se tornando mais preguiçoso, não conseguindo manter, por exemplo, a sustentação, uma postura correta, né? Porque a postura é a perda de consciência da musculatura, perda de tônus, né? Então, isso tudo, os maus hábitos criados e adquiridos pela mente, vão refletir no seu corpo fatalmente. E a gente não consegue fazer isso sozinho, né? Porque, por exemplo, é o que eu disse aqui agora há pouco. Todo mundo sabe que pelo menos 3 vezes por semana a gente deve fazer uma caminhada. Viçosa é muito fácil, tem universidade. Mas todo mundo sabe caminhar? É uma coisa tão simples assim? Essa questão das 3 vezes por semana é um estudo feito pela Organização Mundial da Saúde. Eles falam que para a pessoa não ser sedentária, ser classificada como uma pessoa ativa, ela precisa fazer 3 vezes de 30 minutos por semana. Aí essa pessoa ela começa a entrar em classificações de pessoas ativas, não sedentárias. Né? Então, no caso, a caminhada é uma atividade física de muito baixo custo, né? Inclusive hoje com a difusão das corridas, né? Das provas de corrida de massa, né? A indústria do tênis começou-se a difundir muito, os preços começaram a ficar elevados, né, para determinadas classes. E aí, recentemente, sai-se um estudo de que correr de tênis faz mal e correr descalço está virando moda, né? Mas isso não é adequado para toda pessoa. Eu costumo dizer que não existe atividade física inadequada. Existem pessoas inadequadas para determinados exercícios. Todo mundo critica muito um exercício como o agachamento, né? É um exercício fabuloso para quem tem condição de realizá-lo, né? É igual você falar que a natação faz muito bem para a saúde. Pô, uma pessoa que não sabe nadar dentro d'água, vai morrer afogada. É uma incoerência. A natação para aquela pessoa ainda não é adequada. Ou nadar de forma errada, caminhar de forma errada, caminhar com tênis errado. Ou seja, não é tão simples assim. Às vezes você acha que está se tratando, cuidando da saúde, simplesmente fazendo uma caminhada ou indo na academia várias vezes por semana e não está, não é isso? Esse é o papel do educador físico nessa orientação? O educador físico vai avaliar as necessidades dessa pessoa e orientar a melhor estratégia de forma que ela não venha a ter mais comprometimentos, né? A saúde, ela passa por pegar a pessoa no nível em que ela está, a busca, né, pela saúde, a atividade física, pega ela no nível em que ela está e leva ela. Uma pessoa que pisa com os pés para dentro, uma pisada pronada, por exemplo. Né? Se essa pessoa passar a usar um tênis
para quem pisa com o pé para fora, essa pessoa vai ter dores, vai ter incômodos sérios a ponto de dificultar a andar por alguns dias depois de um treino sério. Né? Da mesma forma, essa postura no trabalho, né? Ficar no computador muito tempo. Não tenha dúvida. Tudo isso, uma orientação do educador físico pode ajudar. Não tenha dúvida. Até profissionais da saúde têm problemas com isso. Por exemplo, o caso dos dentistas, né? Que é a segunda profissão com o maior número de DORTs, né? Distúrbio osteomiogligamentar relacionado ao trabalho. Depois do digitador, vem os dentistas. Mas você quer dizer com isso que toda pessoa precisaria ter um personal trainer? Então, algumas pessoas elas já têm os hábitos saudáveis, né? Então essa pessoa naturalmente ela tende a ir buscar fazer atividades por ela mesma. Se ela tivesse a orientação de um personal trainer, ela iria estar maximizando o seu tempo e a sua precisão e, consequentemente, alcançando seus objetivos e metas com mais solidez. Né? Mas algumas pessoas precisam que o personal esteja constantemente ao seu lado, porque elas não têm motivação, elas não conseguem, por si só, realizar atividade física. Então, a partir do momento que ela tem um horário marcado, e aí ela vai cumprir com o seu compromisso diante do profissional, essa pessoa também vai alcançar seus resultados. Né? Agora, o personal trainer, ele vai buscar maximizar os resultados dessa pessoa. Existem atividades feitas em grupo. Esporte coletivo é assim. Né? Quando a gente se refere a futebol, voleibol, nem todos têm o mesmo nível de treinamento, nem todos têm o mesmo equilíbrio muscular. Né? Um vai ter uma lesão no ombro que atrapalha em algum movimento, um vai ter uma lesão no joelho que atrapalha em outro movimento, e, no entanto, estão todos ali se divertindo. Né? A gente não pode esquecer que saúde não é alto rendimento. Né? É raro o atleta que não tenha uma lesão. Lesão já saiu da questão da saúde. Né? Então, mas isso para atleta. Para atleta. Agora a gente está falando para as pessoas normais. Assim, exatamente. Caminhada, natação, exercício físico é para dar qualidade de vida. Musculação, a própria ginástica localizada na academia, que há turmas ali de 15, 20 pessoas fazendo com apenas uma mesma prescrição. Né? O profissional ele deve ter o bom senso de prescrever de forma que todos consigam realizar aquela atividade. Ou seja, não existe uma ginástica que seja boa para todo mundo. Não. Ainda que você na academia não tenha um personal, é preciso que cada pessoa tenha um programa diferente, não é Exatamente. Isso? Então, se você for para uma academia que trata você como trata todas as outras pessoas, tem alguma coisa errada. A qualidade está a desejar. Então tá bom, Roger, o Viva Saúde vai para um pequeno intervalo, mas a gente volta rapidinho falando sobre outras atividades físicas e esclarecendo melhor o papel do educador físico. Não saia daí que a gente volta já. A gente falou no primeiro bloco dessa importância dessa orientação, por exemplo, nas academias. Mas como que um profissional de educação física pode ajudar uma pessoa que está começando, querendo sair do sedentarismo? Bom, o passo de se iniciar uma atividade física passa por definir onde você está, qual estágio o seu corpo está. Né? Vamos definir quais articulações têm problema, quais disfunções orgânicas, você tem diabetes, hipertensão, né? Se você tem algum tipo de deficiência física, né? Até mesmo mental, né? A gente vai definir quem é esse indivíduo. A partir daquele ponto, com avaliações antropométricas, para definir seu percentil de gordura, até porque depois a gente vai prescrever, baseado nessas avaliações, e depois nós vamos reavaliar para ver se aquele programa que a gente propôs ao indivíduo surtiu o resultado esperado, se foi melhor, se foi pior, e aí a gente vai dando sequências dessa forma. Então, com essa avaliação realizada, a gente vai traçar as metas e os objetivos. Né? Por aí só já é motivante. Mas essas metas e esses objetivos são de quem? Por exemplo, você é personal. Se eu chegar para você e falar assim, quero perder 10 quilos e quero ficar sarada, você vai me atender assim? Então, a sua meta vai ser me colocar 10 quilos mais magra? Simples assim? É muito importante a ética no trabalho. Né?
a pessoa, quando ela procura o profissional, ela está procurando orientação profissional, né? Consequentemente, se eu viro para essa pessoa que pesa 60 quilos, ela fala para mim que quer perder mais 15. Isso não tem como, essa pessoa não vai ficar com 45 quilos, ninguém é saudável, a não ser criança com esse peso. Adulto, sem chance. Então, a gente tem que ajudar a pessoa a traçar as metas dela. Ela tem as metas e os objetivos dela, óbvio, né? Nós iremos definir se são palpáveis ou não. Né? E até mesmo avaliar se essa pessoa é capaz de ir até além do que ela está imaginando, que ela pode. O que na maioria das vezes acontece. Né? Tomando cuidado sempre para que a gente não leve essa pessoa a níveis que diminuam a saúde dela, que levem a níveis de lesioná-la. Por exemplo, a pessoa ficar ultra malhada, né, ficar bombada mesmo, porque tem personagens que fazem isso, né, que ajudam a pessoa a ser quase um vigoréxico, né? Vigoréxico é a pessoa que malha demais, não é isso? A imagem vende, né? E nós vivemos em um mundo ocidental muito capitalista, né? No qual as pessoas se vendem em deteriorando a saúde, né? E para um personal, a imagem de um aluno sarado, magro, para ele é um cartaz muito interessante, né? Mas a gente tem que pensar no indivíduo e não no dinheiro que vai vir através daquele indivíduo. Pensar no indivíduo com saúde. Com saúde. Porque a pessoa que malha demais também lesiona. Exatamente. Toda vez que você passa do ponto que seu organismo fala assim, aqui eu tô bacana, né, você está tendendo a níveis de performance, não desconsiderando a musculação, a natação, o futebol, o levantamento de peso, esportes de uma forma geral. Né? Porque uma pessoa que entra para a academia, existem atores e atrizes e modelos que passam 6 horas por dia dentro de uma academia, fazendo musculação, fazendo pilates, fazendo atividades indoor. Essas pessoas, elas são atletas, elas têm um nível de treinamento de atleta. Atletas de algumas modalidades desportivas não treinam 6 horas por dia, treinam até menos. Né? Elas são atletas e elas vivem da imagem, consequentemente elas precisam de ter um desempenho maior. Né? Que isso leve ao equilíbrio ou desequilíbrio vai depender do indivíduo. Na maioria das vezes, a pessoa se acomete de lesões por causa do excesso de treinamento. Falando em níveis de saúde, a performance, ela exige que você passe da linha do equilíbrio. Você vá acima, porque a atividade física faz o quê? Ela te gera estresse para que seu corpo se adapte. Só que esse estresse ele deve ser controlado de forma que seu corpo consiga se adaptar e se recuperar. Né? Nós fazemos curvas de estímulos e de recuperação, de estímulos e de recuperação, de estímulos e de recuperação. Nunca uma curva retilínea. Essa curva retilínea, o corpo ele não se recupera depois de um tempo. Ele entra no que a gente chama de overtraining, excesso de treinamento. Errado é quem acha que ir à academia 1 ou 2 vezes por semana e querer ter um corpo de uma pessoa que passa o dia inteiro na academia e vive da imagem. É o famoso peladeiro de final de semana, né? Esse indivíduo ele também está se colocando em risco, porque o corpo dele não se adapta, né? A gente precisa de ter estímulos aí a cada 48 horas, no máximo 72 horas, porque senão não há adaptação orgânica. Né? E aí cada vez que essa pessoa vai, ela acha que ela está melhor e ela estimula mais o seu organismo e a partir do momento dela começar a ter dores musculares, dores articulares. Né? Peladeiro final de semana, aquela pessoa que é sedentária a semana toda, chega no fim de semana e vai jogar uma partida de futebol, corre. Às vezes ainda mistura com uma cerveja, com um sal do churrasco, aí detona com a saúde. Ele está tendo momentos lúdicos de coisas que ele gosta de fazer, mas o corpo dele não está agradecendo isso não. E nem é para ele pensar que ele está praticando uma atividade física, né? Porque é uma atividade física que às vezes é pior. Né? O estudo lá da Organização Mundial de Saúde fala isso, a gente falou no início do programa, 3 vezes por semana é o mínimo. É o mínimo. Ô Roger, sentir dor fazendo exercício é normal? Não. Depois de uma malhação, malhei ontem, hoje eu estou com dor no corpo, tá certo? Então, é questionável, né? Porque, igual eu disse, a gente tem que dar estímulo, tem que gerar estresse no seu organismo. Mas quanto foi essa dor? Essa dor gerou inutilização?
gerou uma disfunção articular a ponto de você não conseguir caminhar direito, por exemplo, depois de fazer um treinamento de membros inferiores no dia anterior, né? A filosofia do no pain, no gain, né? Sem dor não tem ganho, isso já caiu por terra, né? Hoje trabalhamos com ciência, a prescrição ela é muito mais detalhada diante de uma avaliação bem feita, né? Então a pessoa hoje ela ganha-se muito mais trabalhando-se sem esforço, né? A gente dá estímulos que o corpo dela responda e se recupere rapidamente. Damos outro estímulo, o corpo dela se recupera. E assim o corpo dela vai se adaptando com uma velocidade muito maior. Less pain, more gain. Menos esforço, mais ganho. O que é atividade funcional? Agora está na moda, né? Você vai para uma academia, você lê nas revistas, assim, tem que fazer ginástica funcional. O que é isso? Ginástica funcional é um termo que está sendo utilizado agora, mas que não é novidade, né? Os nossos avós faziam aquelas ginásticas calistênicas, né? Ginásticas de solo, né? Onde se unem vários segmentos articulares, né? Então, se você falar em questão de supino, né? O supino por si só ele não é caracterizado como uma atividade funcional. Agora, se você colocar essa pessoa para fazer o supino deitado em cima de uma bola, onde tem os desequilíbrios, ele já começa a caminhar mais para o lado é aquele exercício que a braço. pessoa faz para peitoral, tríceps, né? E então a gente no treinamento funcional a gente busca simular situações do dia a dia, né? No qual você use essa situação no seu dia a dia, que tenha função, como por exemplo pegar um peso, né? Você põe a barra no solo, pega, levanta ela acima da cabeça, coloca no solo, né? Então você vai utilizar várias articulações do seu corpo em situações de desequilíbrio, que é o que você faz no seu dia a dia, simula situações do dia a dia no treinamento. Por exemplo, se equilibrar em cima de uma bola, pode parecer uma brincadeira, mas na verdade você está você está com certeza trabalhando o corpo. Trabalhando musculaturas do seu centro de gravidade, do equilíbrio, né? A gente fala muito em centro de gravidade e é um ponto imaginário que existe próximo ao nosso umbigo, né? Então, os abdominais são músculos fundamentais para que você tenha a saúde da sua coluna, porque se os seus abdominais não funcionam, não estejam trabalhando com tônus desejado, né? Que eles estejam funcionais, né? A musculatura da paravertebral da coluna irá sobrecarregar, consequentemente irão aparecer as lombalgias, né, e outras disfunções. Então, exercício funcional é melhor que musculação? Como eu disse no começo do programa, não existe exercício melhor ou pior. Depende. Existem pessoas para determinados exercícios. Por que não juntar os dois? Fazer o exercício funcional dentro da musculação. Entendeu? Você vai utilizar de criatividade e nisso daí o profissional da educação física vai poder te ajudar muito bem. Você tem um centro de equitação também. O que é isso? Como é que funciona? Qual que é a importância disso como uma atividade física que gere qualidade de vida? E principalmente prazer, né? Porque é muito difícil uma pessoa que definitivamente não gosta de malhar, não existe isso, né? Tem pessoas, como você falou, que às vezes não achou ainda atividade física que gosta mais. A equitação pode ser uma alternativa? Há 440 a.C., Hipócrates de Lô, o pai da medicina moderna, inclusive o juramento da medicina ainda é dele. E ele, nas suas percepções, nos seus estudos, ele identificou que o tratar a pessoa dos males físicos e mentais, né, ansiedade, depressão, físicos lá, fibromialgia, que hoje já se sabe associado a processos psíquicos, né? Ele tratava as pessoas com natação e equitação. Após ler o tratado, né, de natação e equitação dele, eu entendi que com essas duas atividades, uma com caráter mais neuromuscular, apesar de comprovado cientificamente de ter o caráter cardiorrespiratório, que é a equitação, né, e a natação também com um aeróbico, um cardiorrespiratório bastante, né, já comprovadíssimo, também com estimulação neuromuscular. Com essas duas atividades você consegue deixar o corpo da pessoa mais próximo do equilíbrio, com menores possibilidades de lesão.
né? Então, o homem, todo o equipamento de estimulação cinesiológica, né? Cinesiológica, tudo que se refere a movimento articular, e músculo e tendões, o aparelho que o homem desenvolveu, que maior estimulação é capaz de gerar só na linha do centro de gravidade do abdômen, gera em torno de 600 contrações musculares por minuto, né? O que, andar a cavalo? Não, o que o homem criou, a máquina que o homem criou, são as plataformas de vibração. Ah, sim. Sim, essas máquinas, elas propiciam até 600 contrações musculares por minuto, com alguns estudos de eletromiografia. Essas que estão nas academias. Exatamente, né? E existe uma máquina que Deus criou e que ainda não foi muito bem entendida, que é o cavalo, que ela propicia 3.500 contrações musculares por minuto a passo. Fora o trote e o galope, que são outros andamentos e capacidades que o cavalo tem de nos fornecer. Entendido isso, eu comecei a estudar e participar de cursos e vi que essa seria uma excelente opção para as pessoas desenvolverem saúde, né? Trazer a busca pelo equilíbrio, né? O cavalo, a passo, ele propicia 3.500 contrações, a máquina do homem, 600. Então eu falei, não, eu acho que isso é uma coisa bacana da gente buscar desenvolver. Sem falar que você vai fazer isso numa atividade ao ar livre, né, em situações de controle e equilíbrio, né? Não é qualquer animal que serve para isso, né? Precisa de ter o treinamento adequado. A equitação é uma atividade física a mais, assim, é uma alternativa a mais. Por exemplo, uma pessoa que esteja sedentária e queira começar a fazer um exercício que dê prazer, como a gente falou aqui. Não tenha dúvida. Porque quem não gosta de ir para academia, não adianta insistir, porque não vai mesmo. Né? Vai fazer a inscrição e ficar lá uma semana e desistir. É mais uma alternativa. E ao contrário do que as pessoas pensam, né, a pessoa não fica sentada e quem faz exercício é o cavalo, né? A pessoa, ela realmente se estimula da ponta do pé até a cabeça. Isso aí não tenha dúvida. E a equitação é boa também para problemas, quem tem, por exemplo, problemas cardíacos ou até crianças que têm deficiência mental, por exemplo? A ecoterapia é uma técnica hoje muito difundida no mundo inteiro. No nosso país ela vem se desenvolvendo a cada mais, né? Apesar de termos uma cultura equestre muito incipiente ainda, né? Mas a ecoterapia hoje é uma realidade, né? Diante das estimulações e relações que o cavalo desenvolve com a pessoa, os resultados com um autista, com uma criança que tem paralisia cerebral, a estimulação precoce é extremamente fundamental. E essa estimulação que o cavalo dá, máquina nenhuma faz, né? Então, consequentemente, o gerar saúde fazendo equitação, igual eu disse, 440 antes de Cristo, eles já tinham enxergado isso. E agora vem retomando isso, né? Porque já com conhecimento mais acumulado. Hoje a técnica ela é muito importante, né? Então hoje se tem capacidade de por que é muito bom. Por que em 440 o cara enxergou que é muito bom e agora tá com experimentos, com estudos, está se comprovando isso, né? E normatizando essas atividades. Mas até para isso é importante o educador físico, né? Saber para quem é a melhor atividade. Essas atividades devem ser de cunho, inclusive, até no caso de pessoas com disfunção, multidisciplinar. É importante que tenha um psicólogo envolvido, é importante que tenha um médico envolvido, um fisioterapeuta, o educador físico, lógico. Tá?